Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Guilherme, esse aqui é o canal Eletrocutando, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo, o intuito é principalmente mostrar pra vocês que eletrônica não é um bicho de 7 cabeças. Não é tão simples, mas também não é tão complexo, igual muitas pessoas podem imaginar. Estou com uma série de componentes aqui, fonte retificadora, transistor, fusíveis, diodo, capacitor, que você consegue medir da mesma forma, seguindo o mesmo princípio. Vou mostrar pra vocês. Vou começar aqui mostrando pra vocês os semicondutores. Então esse aqui é um transistor, esse aqui é uma ponte retificadora e um diodo. Cada componente que eu mencionei tem uma função específica no circuito. Por exemplo, esse transistor ele poderia ser utilizado em um amplificador de áudio ou então uma mesa de som, uma potência de som. Essa ponte retificadora, ela pode ser utilizada em uma mesa de som, um amplificador, um órgão eletrônico. Pode ser utilizado também para retificação de um circuito em um carregador de bateria. Mesma coisa esse diodo. Esse diodo, talvez ele pode ser ligado apenas em uma bobina para impedir aquela tensão reversa ou então no circuito de retificação. Só que tem um porém, esses componentes eu consigo medir também quando eles estão em curto com a mesma escala no multímetro. Aqui é um multímetro convencional. Bom, esses três componentes, tanto o transistor, ponte retificadora ou o diodo, se ambos estiverem em curto, eu consigo medir na mesma escala. Qual escala seria essa? Continuidade. Bom, um transistor, ele tem base, coletor e emissor. Entre base e emissor tem um diodo interno. Nós sabemos que o diodo, então um diodo, ele permite a condução de corrente elétrica por ele só respeitando a entrada positiva para o negativo. Não permite que uma tensão positiva entre no negativo e passe para esse outro lado. Então, ele só permite condução de energia se for diretamente polarizado. Se ligar o diodo inversamente polarizado, ele vai servir como uma proteção e vai impedir que passe essa corrente. Sendo assim, se ele tem o positivo e o negativo, se você medir com a ponta de prova em continuidade, que eu vou fazer o teste, deixar apitando. Então, dito isso, aqui nesse multímetro eu tenho a opção para colocar em diodo, certo? Então, respeitando na parte de diodo, nós sabemos que negativo onde tem o traço, o catodo é o negativo do diodo. Então, negativo, 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 positivo. Não deu nada. Agora eu vou inverter. Negativo, positivo. Bom, vocês viram que deu um valor de resistência porque esse diodo, eu não sabia, mas esse diodo está queimado. Apresentou um valor de continuidade positivo do multímetro no negativo do diodo, negativo do multímetro no positivo do diodo, apresentou continuidade, então esse diodo está queimado, certo? Transistor também tem um diodo interno entre emissor e base, igual eu falei. Então, não pode dar valor de continuidade entre base e emissor. Base e coletor, a mesma coisa. Esse transistor, vocês estão percebendo que base e emissor está dando continuidade também. Então, também é um componente defeituoso. Isso aqui, ó, não poderia estar acontecendo. Então, pegou um transistor, mediu base e emissor, deu continuidade, ou então entre emissor e coletor deu continuidade, é porque você está com um componente danificado. Mesma coisa uma ponte retificadora. Ponte retificadora, até um pouco mais óbvio, né? Então, entre positivo e a saída aqui, que é tensão alternada, não pode dar continuidade. Então, negativo e alternada não pode dar continuidade. Mesmo teste. Continuidade. Positivo com AC, não deu nada. Negativo com AC, não deu nada. AC com AC, nada. Agora aqui, ó, AC com negativo deu continuidade. Então essa ponte retificadora também está danificada. Agora vamos fazer os testes do fusível. Fusível, nós sabemos que tem um fio que interliga esses dois pontos. É um filamento. Ele é mais fino ou mais grosso, dependendo da capacidade de corrente dele, tá? Fusível é um componente de proteção. Então aqui, fusível está funcionando. Aí ele precisa dar continuidade, porque quer dizer que aqui vai vir uma tensão, vai passar pelo fusível e vai continuar para até alimentar o circuito. Perfeito? Então, o fusível tem que dar continuidade ainda, a mesma escala, vocês perceberam que eu não mexi no multímetro. Teste de continuidade, esse fusível está aberto, então ele abriu para proteger o circuito. Então, o fusível, teste de continuidade, não apitou, quer dizer que ele está aberto. Um exemplo, outro fusível com uma capacidade um pouco menor, teste de continuidade, também não apitou, também está com defeito. Por último, um capacitor eletrolítico, ele até estufou, então com certeza absoluta ele perdeu um pouco de capacitância. Só que ainda na escala de continuidade, ele, para quem, uma das maneiras para nós conseguir testar esse capacitor é colocar a ponteira de prova, positivo no negativo, positivo com positivo, negativo com positivo. O multímetro vai apitar, depois você vai inverter, ele vai apitar e parar. Uma das formas de testar é eu vou colocar aqui, ó, ponta de prova positiva aqui no capacitor, negativo no negativo. Então aqui, essa onde tem a faixinha é o negativo do capacitor.
Então esse aqui é o negativo do capacitor, esse aqui é o positivo. Esse capacitor aqui, ele é de 10 microfarad para 400 volts. Então eu vou colocar o ponto de prova negativo no negativo, positivo no positivo. Não apitou, vou inverter. Apitou e parou, certo? Bom, aqui eu sei que ele perdeu um pouco de capacitância, mas a parte do bip aqui, né, dessa continuidade, ele está fazendo a função. Só que com certeza, mas esse aqui é um capacitor que ele está defeituoso, ele está impedindo o pleno funcionamento do equipamento onde ele estava instalado. Então pessoal, vocês viram a quantidade de componentes que eu consegui fazer o teste apenas na escala de continuidade. Então fizemos o teste de uma ponte retificadora, transistor, fusíveis e diodo. Então você sabendo como funciona, você consegue fazer o diagnóstico. É claro, gente, isso aqui deu para pegar muito bem porque era curto-circuito. Então com curto-circuito fica muito mais fácil de você fazer esse teste. Caso não fosse um curto-circuito, fosse só uma fuga de corrente, então aí você precisaria colocar na escala específica, por exemplo, do diodo, do transistor. Mas isso eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Henrique Guilherme, esse aqui é o canal Eletrocutando. Seja muito bem-vindo ao meu canal.